Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da revisão preparatória para o terceiro Enem. É um prazer, uma honra muito grande poder contar com a sua presença no curso. Já vou apresentar todo o meu currículo, todos os meus contatos. Eu sou o professor Leone Pereira, professor e advogado há mais de 20 anos. Espero que eu possa, nesses 3 encontros, de aproximadamente 1 hora cada encontro, passar por aspectos importantes do direito constitucional do trabalho, até porque é uma proposta de revisão. Também quero agradecer publicamente o convite do professor Alexandre Piovesan, meu amigo que está capitaneando os trabalhos nesse tradicional e consagrado curso magistrar. Como eu disse, estou muito honrado e muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Eu preparei aqui, pessoal, um PowerPoint para que possa guiar os nossos estudos. Eu também tenho a lousinha eletrônica aqui, a gente deixa a aula bem dinâmica para que você possa ter o que há de melhor. Estou gravando aqui do meu escritório com microfone externo, com câmera externa, com lousinha, para que vocês tenham realmente um excelente aproveitamento e consigam lá a tão sonhada aprovação. Todo esforço será recompensado com o nome na lista dos aprovados, tá bem? Então vamos lá, vamos começar. Então olha só, então tá aqui pessoal, então nós temos aqui o nosso material, certo? Então vamos lá. Vou apresentar para vocês aqui. Muito bem. Tá aqui meu nome. Esse é meu currículo e a gente apresenta, tá, pessoal, sem qualquer soberba. É só para demonstrar que vale a pena sempre investir nos estudos e desde quando me formei há mais de 20 anos, nunca parei de estudar. Sou pós-doutor, doutor e mestre, pesquisador, tá aí o meu currículo e para que vocês conheçam também a qualidade do corpo docente do magistrado. Tá bom? E mais, nós temos também aqui os meus contatos, e são os meus contatos mesmo, tá, pessoal? Então nós temos aqui o meu WhatsApp, nós temos o meu Instagram, meu canal no YouTube, o meu grupo de WhatsApp para você ter acesso às notícias, informações. Eu já vou compartilhar o QR Code com vocês, o Instagram do meu escritório e também aqui o meu e-mail. Então esses são os meus contatos mesmo. Bom? Maravilha. Tá aqui, pessoal, para você acessar o meu grupo de WhatsApp. É só você apontar aí o seu celular que você já vai entrar, vai ter acesso ao meu grupo. Tá bom? Então vamos lá. Nós estudaremos a disciplina do direito constitucional do trabalho. Tá? Vamos lá. Deixa eu passar aqui na introdução e eu vou explicar o que eu quero fazer com vocês. Olha só, pessoal. Então veja o seguinte. A matéria é imensa, tanto que nós temos algumas provas de concursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, que consideram essa disciplina quase que uma disciplina autônoma. Mas, inclusive, nós temos livros, artigos, doutrina sobre o direito constitucional do trabalho. E se a gente analisa as provas anteriores do Enem, e foram 3, vamos lembrar, nós temos o primeiro Enem, o geral, teve o primeiro Enem, reaplicação Manaus, e tivemos o segundo Enem, claro, vocês farão o terceiro Enem. E a gente está esperando, das 16 questões de constitucional, 2, quiçá 3 questões, né? A gente acha que 2 questões, porque a gente fala aqui tanto do direito material quanto o direito processual. Por exemplo, lá em Manaus foram 3 questões, mas aí você pega o primeiro e o segundo Enem, 2 questões, né? Mas a gente sabe a importância que tem a área trabalhista e uma das frentes da magistratura é a magistratura do trabalho. Nós temos, claro, a estadual, a federal, né? E temos a trabalhista também, como uma das 3 justiças especiais ou especializadas, do trabalho, eleitoral e militar. Então, eu fiz uma introdução e depois, na sequência, nesse primeiro encontro, a gente vai fazer uma análise cirúrgica do artigo 7º, que topologicamente tem um caput, 34 incisos e um parágrafo único. Tá bom? Vamos lá. Ó, temos aqui a introdução, vamos lá, pessoal? Então você vai anotando, depois você vai ter acesso, claro, a todo esse material. Então, como introdução, a gente começa com o amparo constitucional, uma visão constitucional e, dentro de uma interpretação histórica, 2 constituições são citadas como marcos de inserção dos direitos sociais no seu texto. A Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de Weimar de 1919, você conhece, você tem essa teoria, é o movimento que foi conhecido como constitucionalismo
social. Então a gente sabe, isso claro, é aprofundado nas outras aulas de constitucional e também direitos humanos, esse movimento histórico que nós tivemos de inserção dos direitos sociais num texto constitucional, a gente conhece como o movimento do constitucionalismo social. Tudo bem até aqui? Maravilha, vamos lá. Então também eu gosto muito de citar o artigo 1º, incisos 3 e 4 da Constituição, que traz como fundamentos da República Federativa do Brasil o princípio da dignidade da pessoa humana, e claro aqui a gente pode colocar o princípio da dignidade da pessoa do trabalhador, tá aqui para vocês, tá? Muito bem, você vai anotando. E também os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Tá aí, pessoal. Tá bom? Além disso, eu também gosto de citar em interpretação sistemático-teleológica os artigos 6º, 170 e 193, o trabalho como direito social e primado da ordem econômica e social. É claro que você não pode esquecer de decorar, memorizar o artigo 6º da Constituição. Pessoal, sendo muito transparente com vocês, né? Eu já estou aí na área jurídica há bastante tempo. Tem muita coisa no direito, claro, que envolve entendimento. Mas quando a gente pensa em uma preparação para concurso, e o professor Alexandre fala muito isso com vocês também, por isso que tem aí o mapa da lei seca, tem que decorar a lei seca muito ponto. Então chegou o momento, pessoal, de a gente ser pragmático na vida. Não tem que fazer aquilo que eu gosto mais, eu tenho que fazer aquilo que dá certo. E quando a gente olha o Enem, eles cobram de tudo. Não cai só a letra da lei, mas cai letra da lei, cai jurisprudência e cai doutrina. Tem que ser muito transparente e realista com vocês. É o que a gente está tendo nas aulas aqui de revisão. Tá bom? Vamos lá. Aí nós temos o artigo 7º da Constituição, que traz os direitos individuais trabalhistas. Temos também os artigos 8º a 11 da Constituição, os direitos coletivos trabalhistas. Bem? Então aqui é fundamental, pessoal. A gente até brinca que o artigo 7º da Constituição é o artigo 5º trabalhista, né? Então, se a gente pega do artigo 7º a 11, porque vem direitos sociais antes, e depois vem nacionalidade, direitos políticos, analisando topologicamente a Constituição. Então nós temos aqui o artigo 7º, direitos individuais trabalhistas, artigos 8º a 11, direitos coletivos trabalhistas. Tá? Vamos lá, avançando. Então temos aqui também os artigos 111 a 116 da Constituição, que tratam da organização e da competência material da Justiça do Trabalho. Eu acho difícil eles cobrarem, pessoal, o artigo 651 da CLT, que traz regras e exceções sobre competência territorial da Justiça do Trabalho. Aquela ideia, você deve lembrar de que a ação trabalhista deve ser ajuizada no local de prestação de serviços, independentemente do local da contratação, sendo empregado, reclamante ou reclamado, estando empregado no polo ativo ou no polo passivo da demanda. Acho difícil porque não está no texto constitucional. É claro que as questões do Enem já reverberaram no plano infraconstitucional, mas traremos uma visão mais focada nesse sentido. Como eu disse, daria para falar, pessoal, em relação a cada inciso, muita coisa, mas eu procurei preparar o material que deu muito trabalho e preparar as aulas diante do que o Enem vem apresentando, diante do que a banca FGV vem apresentando, tá bom? Bom, vamos lá. Temos também o artigo 225 da Constituição, que trata do meio ambiente, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e é claro que o meio ambiente do trabalho é um dos braços, tá? Pessoal, então é isso. Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo. É só uma introdução, que é o recorte que eu sempre gosto de fazer, para a gente contextualizar o assunto e avançarmos. Claro, nós temos muitos mandamentos internacionais e tudo bem, a gente fala de controle de legalidade, controle de constitucionalidade, controle de convencionalidade. Vocês terão aulas com o professor Valério Mazzuoli, que é uma autoridade no assunto, então realmente vocês terão o que há de melhor aqui no curso magistral, certo? Vamos lá, vamos avançar, vamos porque matéria, muita matéria. Ó, então vamos começar a nossa análise cirúrgica do artigo 7º da Constituição. Quando a gente pega aqui o artigo 7º da Constituição, e veja, pessoal, tudo começa com a memorização da letra da lei. Então, por isso que eu estou separando em cada lâmina, em cada página, né, o caput, inciso, a linha, mas já começa na obrigação de você decorar esse texto.
que esse texto já caiu desde o primeiro ENAM, tem que saber. Então nós temos aqui, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, vamos lá, o que nós temos aqui? Eu queria que vocês destacassem essa parte, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então veja bem, essa parte, se nós fizermos um diálogo das fontes com o direito civil, e lembrando que a teoria do diálogo das fontes, ela foi trazida ao Brasil pela grande jurista Cláudia Lima Marques, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de estudos que ela fez com o saudoso jurista alemão Erich Jaime. Então é claro que o direito ele é uno e indivisível, essa divisão em ramos do direito ela é meramente didática porque as áreas elas dialogam. Então a gente pode chamar isso de uma cláusula geral ou de um conceito legal indeterminado, mas trazendo para a área trabalhista, você não pode esquecer dos ensinamentos do saudoso jurista uruguaio Américo Pla Rodrigues, que trouxe a base principiológica do direito de trabalho. Até atrás de mim eu tenho tanto a obra em espanhol quanto a obra em português do professor Américo Pla. Ele trouxe vários princípios. É claro que o principal princípio é o princípio da proteção, também chamado de protetivo, tutelar ou tuitivo, mas, embora o tema seja polêmico, a doutrina traz 3 subprincípios dentro do princípio da proteção, que seria o princípio indúbio pro operário ou indúbio pro mísero, da norma mais favorável e da condição mais benéfica ou da cláusula mais vantajosa. Então aqui você vai anotar exatamente isso. Então tá aqui em vermelhinho, eu deixei essa borda em cima para a gente poder fazer anotações do PowerPoint. Então nós temos aqui, pessoal, para você anotar o princípio da norma, mais favorável. Princípio da norma mais favorável. Ou seja, a Constituição, ela traz direitos trabalhistas mínimos, já vou melhorar isso aqui, mas nada impede que o plano infraconstitucional incremente, aprimore os direitos, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E mais, uma explicação que é trazida por esse princípio é, se eu tenho um caso concreto que pode ser regulamentado por 2 ou mais princípios, por 2 ou mais normas, aplicar-se-á a norma mais favorável, independentemente de sua posição na escala hierárquica. É por isso que a gente tem, dentro da hierarquia das normas, na área trabalhista, um critério mais plástico, mais flexível. Está no ápice, não necessariamente a Constituição, mas a norma mais favorável, independentemente de sua posição na escala hierárquica. Tá bom? Vamos lá. Além disso, pessoal, qual que é um outro comentário que é importante que vocês tenham? Vou trazer aqui, a gente vai anotar. Então, o que a doutrina fala? Ó, nós temos aqui o que a gente chama de direitos, você vai anotar, direitos trabalhistas mínimos. Então, nós temos, sem dúvida nenhuma, direitos trabalhistas mínimos. E isso, tecnicamente, esses direitos trabalhistas mínimos é o que nós chamamos de patamar civilizatório mínimo. Patamar civilizatório mínimo. Também a gente chama de patamar mínimo de civilidade, o piso vital mínimo e o contrato mínimo legal. Ah, então tá aí. Essa é uma expressão muito feliz do professor Maurício Godinho Delgado, nas obras dele, ministro do TST, é uma das obras, não, hoje a obra trabalhista mais respeitada do país, então traz exatamente isso. Direitos trabalhistas mínimos, mas nada impede o plano infraconstitucional incrementar esses direitos, tá bom? Além disso, voltando aqui na nossa louça. Vamos ler de novo aqui e eu vou destacar a cor. Ó. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, os termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Vou até colocar um verdinho um pouquinho mais escuro aqui, só para a gente entender se vai gostar. Deixa eu pôr aqui, ó. Pronto. Tá vendo que aqui, pessoal, nós temos um sistema de proteção à relação de emprego, mas isso depende de lei complementar. Então,
naquela tradicional classificação do professor José Afonso da Silva, essa é, pessoal, uma norma constitucional de eficácia limitada. É uma norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Porque ela já produz um mínimo de efeitos, qual seja, o de vincular o legislador infraconstitucional, mas para a produção de seus efeitos depende de lei infraconstitucional regulamentadora. E acreditem, até hoje essa lei complementar ainda não veio. Então, a gente está aguardando ansiosamente essa lei complementar e embaixo dos comentários aqui eu vou trazer isso, tá? Bom, avançando, então aqui a gente já tem uma primeira análise. O que eu separei? E pessoal, voltando aqui, ó, tem muito aspecto. O que eu passar mais rápido é só para memorizar mesmo. E aquilo que eu parar para comentar é o que eu reputo mais importante para vocês, tá? Então vamos lá. Então, um primeiro debate foi a discussão envolvendo a convenção, já vou até destacar aqui para vocês, ó, envolvendo a convenção 158 da OIT. A convenção 158 da OIT. Então vamos ver, ó. Direito constitucional internacional público, ação direta de inconstitucionalidade, decreto número 2100 de 20 de dezembro de 96, denúncia da convenção 58 da OIT, denúncia de tratado internacional por vontade exclusiva do presidente da República, necessidade de participação do Congresso Nacional, Estado democrático de direito e princípio da legalidade, aplicação do entendimento fixado na ADC número 39, improcedência do pedido. Vamos lá. Aqui, ó, 1. Caso em exame. Ação direta ajuizada contra o decreto número 2100, de 20 de dezembro de 96, pelo qual o presidente da República tornou pública a denúncia à Convenção 58 da OIT, a qual dispõe sobre o término da relação de trabalho por iniciativa do empregador, já vou explicar isso melhor, alegada violação da competência do Congresso Nacional para resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais. Já memorizem, vocês já sabem isso, é do próprio estudo da Constituição, artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal. 2. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se seria necessária a manifestação de vontade do Congresso Nacional para que a denúncia de um tratado internacional produza efeitos no direito doméstico, em face do que dispõe o artigo 49, inciso 1 da Constituição, questão em que é suscitada a partir do pedido de declaração de inconstitucionalidade do Decreto 2100 de 96. Razões de decidir. 3. Os artigos 49, inciso 1, memorizem, e 84, inciso 8 da Constituição Federal, indicam uma necessária conjugação de vontades para a adesão do Estado brasileiro aos termos de um tratado internacional, ou seja, vamos lá, requerem a convergência das competências do Presidente da República, a quem cabe celebrar o acordo, e do Congresso Nacional, que exerce função de controle e fiscalização, autorizando a ratificação pelo chefe do Poder Executivo. 4. Manifestação dos freios e contrapesos, aqui checks and balances, né? Que caracterizam o exercício compartilhado dos poderes nas democracias contemporâneas enquanto antítese da autocracia e do totalitarismo, estabelecendo-se procedimentos que conferem legitimidade aos compromissos internacionais assumidos pelo Poder Executivo para que, com força de lei, eles possam vincular os cidadãos e as autoridades constituídas. Avançando. 5. Uma vez incorporados ao direito interno, os tratados passam a contar com força de lei ordinária federal, ressalvados os tratados que versam sobre direitos humanos, os quais passam a ter natureza supralegal ou até mesmo constitucional, caso observem o procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Como tais, aos tratados se aplicam os mesmos critérios de solução de conflito de normas, como o da cronologia, vocês conhecem, norma posterior, revoga anterior, da especialidade, norma especial prevalece sobre a genérica. 6. À luz da Constituição de 88, decorre do próprio Estado democrático de direito, aquele fundamento tradicional, né? E de seu corolário, o princípio da legalidade, que a denúncia de um tratado internacional, embora produza efeitos no âmbito externo, diante da manifestação de vontade do presidente da República, requer a anuência do Congresso Nacional para que suas normas sejam excluídas do direito positivo interno. 7.
julgar procedente a presente ação, reconhecendo por consequência a inconstitucionalidade do decreto 2100 de 96, significaria lançar luz à possibilidade de invalidar todos os atos de denúncia unilateral praticados até o momento em períodos variados da história nacional. Não se confunda, não se pode desconsiderar tratar-se de um costume consolidado pelo tempo e que, não tendo sido formalmente invalidado, vinha sendo adotado de boa fé e com justa expectativa de legitimidade. 4. Dispositivo e tese. 8. Ação direta da inconstitucionalidade julgada improcedente com aplicação do entendimento fixado na ADC número 39, manifestando-se a validade do decreto 2100 de 96 e realizando-se apelo ao legislador para que discipline a denúncia dos tratados internacionais, prevendo a chancela do Congresso Nacional como condição para a produção de seus efeitos na ordem jurídica interna. Tese, aí vamos lá, pessoal. Qual foi a tese de julgamento? Vamos lá, a tese foi a seguinte. A denúncia pelo presidente da República de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional para que produza efeitos no ordenamento jurídico interno não prescinde da sua aprovação pelo Congresso. Entendimento aplicável desde a publicação da ata de julgamento da ADC número 39, mantida a eficácia das denúncias realizadas até aquele marco temporal. Aí aqui importante, dispositivos relevantes citados. Quais foram? Constituição, artigo 49, inciso 1, artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal, jurisprudência relevante citada, ADC número 39, o relator foi o ministro Dias Toffoli com as outras informações aqui. Então, pessoal, veja, é importante, vocês viram, que as questões do Enem passam por você conhecer, não talvez toda a decisão, mas pelo menos o que há de mais importante, que é o que eu separei aqui para vocês. Então, uma verdadeira aula. O que isso quer dizer de maneira bem simples? Para que um tratado internacional passe a viger, vamos falar aqui da Convenção 152 da OIT, eu vou explicar o que ela quer dizer. Passa a viger aqui no Brasil, ela tem que ter, claro, o aceite internacional, é óbvio, mas internamente, de maneira bem simples, tem que passar pelo Poder Executivo, Presidente da República, e tem que passar pelo Poder Legislativo, Congresso Nacional. Então, se na entrada tem que passar pelos poderes Executivo e Legislativo, na saída, até pelo princípio do paralelismo das formas, a mesma coisa. Tem que passar pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. A Convenção 58 da OIT, pessoal, ela traz a necessidade da motivação, da fundamentação do ato de dispensa. E mais, para dispensar um trabalhador, tem que abrir contraditório, ampla defesa para ele, ele pode questionar isso perante o Poder Judiciário, até um órgão criado para isso. Bom, e essa convenção vigeu aqui no país no governo Fernando Henrique Cardoso, mas isso não foi nem por um ano. Na entrada, observou Poder Executivo e Poder Legislativo, mas na saída não. Na saída só passou pelo Poder Executivo, o Presidente da República, mas não passou pelo Poder Legislativo, Congresso Nacional. Aí, claro, se discutiu no âmbito do Pretório Excelso a validade ou não dessa denúncia. E aí, o que o Supremo entendeu aqui? Olha, devemos observar também na saída passar pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Mas isso só vale da decisão para frente. Porque senão teríamos que debater todos os atos de denúncia que foram praticados até então. Então a gente pode chamar isso de um ato jurídico perfeito, né? E aí, então, de maneira bem simples. Então, o ato de denúncia foi considerado válido, eficaz. A Convenção 158 da OIT não produz efeitos aqui no Brasil. Então, eles reforçaram qual tese? Vou aproveitar também aqui, vou colocar aqui embaixo. Então, qual a tese que foi reforçada? Foi essa tese aqui, para você anotar. Então, foi reforçada a tese do direito, potestativo, patronal, direito potestativo patronal da despedida sem justa causa. Direito potestativo patronal da despedida sem justa causa.
Tá? E é claro, o que a gente tem, pessoal? A gente tem o que é um direito potestativo. Direito potestativo é aquele direito de influenciar a esfera jurídica de outrem, cabendo esse outrem apenas aceitar. Então nós temos a potestade de um lado e a sujeição da parte contrária. Então hoje a empresa pode mandar embora com algumas ressalvas. Quais ressalvas? Hipótese de estabilidade, garantia de emprego, interrupção, suspensão do contrato individual de trabalho. Tá bom? Podemos avançar? Legal. Vamos lá, pessoal. O que mais que é importante? Outra jurisprudência. São constitucionais na medida em que não suprimem direitos trabalhistas, nem ofendem o princípio da vedação ao retrocesso social, os dispositivos da reforma trabalhista da Lei 13.467 de 2017, que instituíram o contrato de trabalho intermitente. Então nós temos a menção das ações diretas da inconstitucionalidade 5826, 5829 e 6154. Tá. Pessoal, a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, ela está completando esse ano, dia 11 de novembro, 8 anos já de vigência. Eu acho difícil eles perguntarem o contrato intermitente, porque a gente encontra isso lá no artigo 443, caput e parágrafo 3º da CLT, bem como o artigo 452, letra A da CLT. Acho difícil. Mas, em regra, os temas polêmicos que são levados ao Supremo Tribunal Federal envolvendo a reforma trabalhista, o Supremo vem adotando uma linha muito mais empresarial do que protetiva ao trabalhador. Uma linha de fomento à iniciativa privada, liberdade econômica. Bom, você conhece bem. Então, hoje é uma composição muito mais patronal do que obreira. Tá bem? Vamos lá, vamos avançar. E mais? Outro julgado importante, pessoal. Aqui, de repercussão geral. Então, eu vou ler, eu vou destacar. A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção, aqui é ou acordo coletivo. Faltou aqui, acordo coletivo. Recurso extraordinário 999-435, relator ministro Marco Aurélio. Aqui eu quero que você destaque assim, ó. Eu vou explicar isso aqui. Intervenção sindical. O que mais? Autorização prévia. E por fim, aqui ó, celebração de convenção ou acordo coletivo. Cara, isso é super importante. Isso aqui, pessoal, debateu, discutiu a despedida em massa. E hoje nós temos previsão na CLT, lá no artigo 477, letra A da CLT, a questão da despedida em massa. Hoje esse artigo 477, letra A, ele é extremamente flexibilizante, pessoal. Então ele realmente traz a licitude da dispensa em massa, não precisa fundamentar, não precisa passar pelo sindicato, bom, mas essa questão chegou no Supremo Tribunal Federal e o leading case foi lá atrás, o caso da Embraer em 2009, em que lá nós tivemos a dispensa de mais de 4 mil trabalhadores. Bom, o que importa é saber isso aqui. Hoje, o que entende o Supremo Tribunal Federal? É lícita a despedida em massa, que aconteceu muito no período pandêmico e vem acontecendo, continua acontecendo no período pós-pandêmico? Sim. Precisa fundamentar a decisão? Não, mas precisa passar pelo sindicato. E aí, o que se debateu? Tudo bem, precisa passar pelo sindicato, mas o sindicato participando em menor intensidade, uma intensidade intermediária ou uma maior intensidade? Numa menor intensidade. Ou seja, basta uma intervenção sindical. Não precisa de autorização prévia e não precisa de instrumento de negociação coletiva, de norma coletiva, de convenção coletiva ou acordo coletivo. Não há essa necessidade. Tá? Então, basta uma intervenção sindical prévia. Vou até grifar mais um pouquinho aqui, ó, colocar em vermelho para você anotar, ó, intervenção sindical prévia. Tá bem? Não precisa de autorização e não precisa entabular a convenção coletiva ou acordo coletivo. Tá claro? Tudo bem? Vamos avançar. E mais que a gente tem que saber que eu separei aqui no material. Ó, além disso, voltando. Se o caput fala, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Inciso 1.
relação de emprego protegida contra despedida arbitrária sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Essa lei complementar ainda não veio, o Constituinte lá atrás já previa essa inércia e por isso que nós temos o artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. A gente vai ler e eu vou separar e comentar o que é de mais importante. Então, olha que interessante o texto. Então, perceba aqui, ó. Até, vou colocar em azul, ó. Até, pessoal, que seja promulgada a lei complementar a que se refere ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição, fica limitada a proteção nele referida ao aumento para 4 vezes da porcentagem prevista no artigo 6º caput para o primeiro. Bom, aqui é a base da multa de 40% do fundo de garantia. 2, inciso 2. Fica vedada a dispensa arbitrária sem justa causa, então não vou nem entrar nessa polêmica, mas aqui nós temos duas estabilidades. Então nós temos aqui duas estabilidades. Alguns juristas chamam de garantias de emprego, mas duas estabilidades. A estabilidade do cipeiro e a estabilidade da gestante. Olha do cipeiro aqui, ó. Do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro da candidatura até um ano após o final de seu mandato. Então, quem quiser aprofundar, então além daqui você pode também dar uma estudada, só a título de aprofundamento mesmo, os artigos 164 e 165 da CLT, bem como nós temos também a súmula 339 do TST, súmula 339 do Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem. Tá? Então pega titulares e suplentes, aqui tem uma pegadinha clássica, que o presidente da CIPA não é estável porque é indicado pelo empregador, mas o vice-presidente é estável porque é um dos eleitos. Só faz sentido ser estável, ter essa garantia de emprego, aquele que possa sofrer algum tipo de pressão, algum tipo de represália. Tá? Vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Ó? Bom, nós temos também aqui da empregada gestante. Da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então nós temos, quem quiser aprofundar aqui, você pode dar uma lida lá, os artigos 391A e seguintes da CLT. Temos também a famosa súmula 244 TST. Aí temos temas do Supremo, deixa eu comentar isso aqui, tá? Bom, tinha um debate que é atual e ainda não está tão pacífica a ideia, mas se a mulher que é contratada na modalidade de contrato de experiência tem prazo máximo de vigência de 90 dias, admitida uma única prorrogação dentro do prazo máximo de 90 dias, se ela engravidar, se nós tivermos a confirmação da gravidez, se isso resulta em instabilidade. Pela súmula 244 item 3, sim, porque ela fala que no contrato individual de trabalho por prazo determinado ou contrato a termo, adquire estabilidade e o contrato de experiência é apenas um exemplo. Tá? Mas nós tivemos o tema 497 do Supremo Tribunal Federal, 496, que se a mulher engravidar num contrato a termo, não adquire estabilidade porque só faz sentido, de acordo com o STF nessa decisão, só faz sentido numa contratação por prazo indeterminado. Mas tivemos também um julgado recente envolvendo a administração pública que reconheceu. Então perceba que o tema está meio polêmico mesmo, mas trouxe tudo direitinho. Então quando a gente estuda todo esse debate, toda essa discussão da estabilidade da gestante e Supremo Tribunal Federal. Então, para não ter nenhuma dúvida. Então nós temos aqui, pessoal, quais são os temas que você tem que saber. Então eu vou colocar, para quem quiser aprofundar isso que eu falei, então nós temos o tema aqui, ó, para estudar o tema. Aqui, ó. Tema 542 do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. E temos também o tema, vamos colocar aqui direitinho, tema é o tema, estou conferindo aqui, é o 497 mesmo, isso. Para não falar nenhum número errado para vocês, tema 497.
Supremo Tribunal Federal. Então temos o tema 497 e o tema 542. Pronto, aí fica direitinho, tá bom? O que mais? Vamos lá. Então avançando aqui no nosso conteúdo. Ó, além disso, aí é só leitura mesmo. Aqui eu vou comentar um pouquinho melhor depois. Até que a lei venha disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 29, inciso 19 da Constituição, o prazo da licença paternidade que se refere ao inciso é de, 5 dias. É de 5 dias. Pessoal, deixa eu comentar isso aqui. Presta atenção aqui em mim. Ó, então hoje nós temos a licença paternidade com esse mandamento constitucional. E também lá no artigo 473 da CLT, o mínimo de 5 dias. Ele pode chegar a 20 dias, ampliando em mais 15, se a empresa adere ao programa Empresa Cidadã pela Lei 11.770 de 2008, tá? Mas, o que aconteceu ano passado, e eu vou tá isso no material. O próprio Supremo Tribunal Federal entendeu uma omissão legislativa e deu prazo para o Congresso Nacional regulamentar o assunto da licença paternidade. Então, em breve, teremos essa regulamentação no Brasil, mas saibam que isso provavelmente vai cair na sua prova, está no material, a gente vai abordar, tá? Vamos avançar aqui. O que mais? Ó, até ulterior disposição legal, a cobrança das contribuições para o custeio das atividades dos sindicatos rurais será feita juntamente com a do imposto territorial rural pelo mesmo órgão arrecadador. Na primeira comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas pelo empregador rural, na forma do artigo 233, após a promulgação da Constituição, será certificada perante a Justiça do Trabalho a regularidade do contrato e das atualizações das obrigações trabalhistas de todo o período. Muito bem. Aí, pessoal, chegamos no inciso 2. Então, até aqui, eu já separei aquilo que eu reputo o que há de mais importante. Pessoal, acho difícil, pensando numa prova ENAM, claro, se fosse magistratura do trabalho, temos que aprofundar ainda mais, mas já trouxe uma profundidade adequada dentro dessa proposta de revisão. Tá bom? Vamos lá, o inciso 2. O inciso 2, toma cuidado aqui com a redação, fala do seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. E aqui temos uma lei do seguro-desemprego, que é a lei 7998 de 1990. Lei 7998 de 1990. Então, classicamente, o texto está falando, é um seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, então faz sentido numa despedida sem justa causa, não faz sentido num pedido de demissão, faz sentido numa despedida ou rescisão indireta, que é a falta grave ou justa causa do empregador plasmada lá no artigo 483 da própria CLT. Tá bom? Vamos lá, o que eu trouxe de importante aqui? Ó. Então tivemos essa jurisprudência, a lei 13.134 de 2015, relativamente aos prazos de carência do seguro-desemprego, não, então tá aqui, eu destaquei em vermelho, não importou em violação ao princípio da proibição do retrocesso social, nem do princípio da segurança jurídica, ADI 5340, aqui 2024. Só um parênteses, tá? Eu procurei fazer um recorte, pessoal, para que a gente pudesse dar tempo de ver o máximo possível, de 2020 para cá. Então, estamos em 2025, eu peguei 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 e 2020. Eu procurei fazer esse recorte para que a gente tivesse o que é de melhor, tá? Então, a gente sabe que a lei do seguro-desemprego, nós temos a questão de carência, de prazos, 3 parcelas, 4 parcelas, 5 parcelas, e isso não viola proibição do retrocesso social e também não viola o princípio da segurança jurídica. Vamos avançar. O que mais que nós temos aqui de importante? Opa! Nós temos aqui a repercussão geral. Então, olha só. Seguro-desemprego, pescador profissional artesanal, defeso da lagosta com duração de 6 meses, benefício limitado a 5 meses, leis 10.779/2003 e 13.134/2015, Instrução Normativa 2006-2008 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, controvérsia de índole infraconstitucional. Agravo em curso extraordinário 1.389.781 de repercussão geral, aqui 2022.
repercussão geral negada, tema 1228. Então é importante que você saiba os assuntos que chegam no Supremo Tribunal Federal e aquilo que o Supremo entende como de repercussão geral e o que não é de repercussão geral. E quando a gente vai no site do Planalto, da Presidência, nós temos lá os comentários, as anotações que normalmente servem de base para a elaboração das questões, aqui notadamente do próprio Enem. Tá? Vamos lá, o que mais que nós temos de importante que eu separei para vocês aqui? Opa, chegamos no inciso 3, que é o famoso Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Claro que tem aluno de todas as áreas, você não tem a obrigação nesse momento de conhecer tudo da área trabalhista, mas é o famoso Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E temos uma lei importante, que é a Lei 8.036 de 1990, que é a lei do Fundo de Garantia. Deixa eu só melhorar a letra 6 aqui, ó. 8.036, isso. Vou apagar tudo, vamos lá. Vamos escrever aqui bonitinho, melhorar a letra, deixar uma letra legível para vocês, né? Aqui, ó, 8.036, agora sim, de 1990. Legal. Meu toque aqui para deixar o melhor para vocês. Tá aí. Então, pessoal, fundamental. E aí, já a primeira lição a gente vai falar sobre isso, mas há muito debate, pessoal, sobre a natureza jurídica do Fundo de Garantia. Esse tema é super polêmico. Vocês terem uma ideia, tem doutrina que chega a mencionar 5, 10 correntes. Bom, o que o STF entendeu sobre isso em julgado recente? Vamos lá. Então, olha só. Então, nós temos aqui, opa, voltando um pouco. Avancei demais aqui. Vamos começar com a súmula vinculante número 1 do Supremo Tribunal Federal. Olha só. Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar 110 de 2001, que também tratou do Fundo de Garantia. Hoje aqui, pessoal, é só leitura mesmo, tá? Vamos lá. Aqui sim, mais importante. Controle concentrado de constitucionalidade. Presta atenção aqui, ó. O Fundo de Garantia possui natureza jurídica dual. O que entendeu o Supremo? Porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, o próprio nome já fala, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Então, é uma poupança individual dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo uma fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se a outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do fundo. O artigo 13 caput da Lei 8.036 de 90 e o artigo 17 caput da Lei 8.177 de 91 devem ser interpretados conforme a Constituição. A gente sabe que isso está dentro de uma interpretação constitucional para que a remuneração do saldo das contas do Fundo de Garantia, TR, mais 3% ao ano, mais distribuição dos lucros auferidos, tenha como piso o índice oficial da inflação, o IPCA. Já vou explicar isso melhor. Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia não alcançar IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo de Garantia, artigo 3º da Lei 8.036 de 90, que inclusive nós estudamos isso, até uma estabilidade do Conselho Curador do Fundo de Garantia, determinar a forma de compensação em prestígio à autonomia privada coletiva, artigo 7º, inciso 26 da Constituição. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos a partir da publicação da ata de julgamento com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas sob pena de violação a esta decisão. Ação direta de inconstitucionalidade 5.090, relator ministro Luiz Roberto Barroso, uma decisão recente de 2024. Pessoal, olha só. Tomem cuidado com todo esse debate envolvendo não apenas juros, mas correção monetária, o que eu prefiro a expressão atualização monetária. Tivemos, inclusive, reforma recente no Código Civil, vocês estão estudando lá, então você tem dois índices que são fundamentais, inclusive para trabalhista.
o índice IPCA, o IPCAE e a taxa Selic. Então tomem cuidado, então foi uma decisão que passou por isso, tá? Vamos lá. E mais que eu separei aqui. Ó, aí chegamos, pessoal, no importantíssimo inciso 4, que traz as características constitucionais do salário mínimo. Características constitucionais do salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que preservem o poder aquisitivo. Grifem essa parte final. Sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Esse é um grande debate. Claro, né, pessoas, chama muita atenção. Talvez todos aqui já conheçam essa redação, mas nós temos as características constitucionais, o piso do salário mínimo. Então, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, com moradia, vestuário, saúde e alimentação, lazer, educação, transporte, higiene e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Há muito debate, especialmente na área trabalhista, se eu posso utilizar o salário mínimo como base de cálculo. Inclusive, na área trabalhista, um grande debate é a base de cálculo do adicional de insalubridade, que tem essa previsão na CLT, no artigo 192, e a gente vai passar, temos a súmula vinculante 4 do Supremo, que trouxe um debate em relação a isso. Bom, separei muita coisa interessante aqui. Então, vamos voltar ao nosso material. Olha só. Então, avançando. Ó, súmula vinculante 16. Os artigos 7º, inciso 4 e 39, parágrafo 3º, redação da emenda constitucional 1998 da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Tudo bem. O que mais? Súmula vinculante 15. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Tudo bem. Súmula vinculante 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Tudo bem. Súmula vinculante 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Aqui a gente tem um grande debate. Por quê? Tudo bem. Veio o Supremo Tribunal Federal, assim entendeu. O primeiro-ministro que também trouxe esse entendimento, o ministro Gilmar Mendes. Aí o TST falou assim, olha, então não podemos observar o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Vamos, por analogia, buscarmos uma base de cálculo num instituto justo-trabalhista semelhante, que é o adicional de periculosidade, que tem como base de cálculo uma outra que é próxima, mas não é a mesma, que é o salário básico, sem comissões, percentagens, gratificações. Muito bem. Um debate até na súmula 228 do TST. Bom. E aí, o Supremo falou não. Eu, Supremo, entendo que não é mais o salário mínimo. E aqui, quando fala que não pode ser substituído por decisão judicial, o próprio TST também não pode definir a nova base de cálculo. Então, nós cruzamos os braços e falamos, então, Supremo, qual é a base de cálculo do adicional de insalubridade? E hoje está mais ou menos assim. Não é mais o salário mínimo, mas é até não ser mais. Então, a gente está aguardando o Supremo definir e, por hora, a gente continua aplicando o salário mínimo, em que pese o fato da redação da súmula vinculante 4 do Supremo. Claro que no Enem provavelmente vão cobrar a redação da súmula vinculante 4, mas só estou trazendo todo o debate que existe em relação a isso, tá? Bom, vamos lá, pessoal, vamos avançar. Ó, aí aqui um julgado importante, controle concentrado de constitucionalidade, o texto constitucional, artigo 7º, inciso 4, infine, parte final, não proíbe a utilização de múltiplos do salário mínimo como mera referência paradigmática para a definição do valor justo e proporcional
do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas, Constituição Federal, artigo 7º, inciso 5, então já fala do próximo mesmo, impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário mínimo nacional. Fixada a interpretação conforme a Constituição, com a adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento, arguição de descumprimento de preceito fundamental 53, relatora ministra Rosa Weber, um julgado 2022. Tá bom, pessoal? Aqui é mais a leitura mesmo, mas uma decisão importante, inclusive tá nas anotações dos comentários lá no site do Planalto, a presidência, então você tem realmente aí o que há de mais importante, separado pelo próprio Supremo e pelo próprio site do Planalto, que é oficial em termos de legislação, para que possa servir de base de estudos para o seu Enem. Tá? Vamos avançar. Bom, o que mais? Aqui, pessoal, um outro debate que foi importante foi envolvendo o trabalho do preso. Tá? Então, o trabalho do preso, cuja remuneração é fixada em 3/4 do salário mínimo, o patamar base de remuneração do trabalho do preso, artigo 29 caput da Lei de Execução Penal, deve ser analisada não apenas sob a ótica da regra do salário mínimo, artigo 7º, inciso 4 da Constituição, mas também de outros vetores constitucionais, como a busca do pleno emprego. Perceba que cada julgado, pessoal, é uma mini aula de direito, né? Artigo 170, inciso 8 da Constituição, e a individualização da pena da fase de execução, artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. O trabalho do condenado constitui um dever obrigatório na medida de suas aptidões e capacidade e possui finalidade educativa e produtiva, nos termos do artigo 28 caput 31 e 39, inciso 5 da Lei de Execução Penal, em contraste com a liberdade para trabalhar e prover o seu sustento garantida aos que não cumprem pena prisional pelo artigo 6º da Constituição. O cumprimento da pena privativa de liberdade gera restrições naturais ao exercício do trabalho, com potencial repercussão negativa na remuneração da mão de obra, o que se extrai do peculiar regime jurídico a que submetem os trabalhadores presos, a saber: 1. Necessidade de implantação de oficinas de trabalho pelos empregadores privados referentes a setores de apoio dos presídios, artigo 34, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal. 2. A finalidade de formação profissional do condenado, artigo 34 da LEP, ainda que não produza benefício econômico para terceiros. 3. A aquisição pelo poder público, com dispensa da concorrência pública, dos bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível, recomendável realizar-se a venda particular, artigo 35 da LEP. 4. A necessidade de observância das cautelas contra a fuga em favor da disciplina do trabalho externo, artigo 36 da LEP. 5. A possibilidade de revogação da autorização de trabalho externo se o preso tiver comportamento contrário aos requisitos de aptidão, disciplina e responsabilidade, bem assim quando praticar fato definido como crime ou for punido por falta grave, artigo 37, parágrafo único da LEP, etc. A legitimidade da diferenciação entre o trabalho do preso e o desempregado em geral, na política pública de limites mínimos de remuneração, é evidenciada pela distinta lógica econômica do labor no sistema executório penal, que pode até mesmo ser subsidiado pelo erário, de modo que o descrime promove, em vez de violar, o mandamento de isonomia contido no artigo 5º caput da Constituição, no seu aspecto material. Vamos avançar. A autorização legal para a percepção de remuneração inferior ao salário mínimo, o trabalho do preso, é acompanhada de medidas compensatórias quais sejam: 1. É fixado um patamar mínimo de 3/4 do salário mínimo, percentual razoável para configurar uma justa remuneração pelo trabalho humano, nos termos aqui, ó, salário mínimo, percentual razoável para configurar uma justa remuneração pelo trabalho humano, nos termos definidos democraticamente pelo Parlamento. 2. São impostos ao Estado deveres de prestação material em relação ao interno, a fim de garantir o atendimento de todas as suas carências básicas. 3. Concede-se ao preso o benefício da remissão da pena, que é esse desconto dos dias de pena pelo trabalho, na proporção de 1 dia de redução da sanção criminal para cada 3 dias de trabalho. Muito bem. O salário mínimo, na dicção do artigo 7º, inciso 4 da Constituição, visa satisfazer as necessidades vitais básicas dos trabalhadores e de sua família,
como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, ao passo que o preso, conforme previsão legal, já deve ter atendidas pelo Estado boa parte das necessidades vitais básicas que o salário mínimo objetiva atender, tais como educação, artigo 17 seguintes da LEP, alojamento, artigo 88 da LEP, saúde, artigo 14 da LEP, alimentação, vestuário e higiene, artigo 12 da LEP. O patamar mínimo diferenciado, perceba que o Supremo usa muito essa expressão de remuneração aos presos previsto no artigo 29 caput da Lei de Execução Penal, não representa violação aos princípios da dignidade humana, artigo 1º, inciso 3 da Constituição da República e da isonomia, artigo 5º caput da Constituição da República, sendo inaplicável a hipótese a garantia de salário mínimo prevista no artigo 7º, inciso 4, arguição de descumprimento de preceito fundamental 336, relator ministro Luiz Fux, 2021, uma decisão, pessoal, super importante. Então, julgado a gente sempre... Veja, a gente tá falando, pasmem, de processo penal, lei de execução penal que passa pelo grande fundamento do artigo 7º, inciso 4 da própria Constituição. Tá? Vamos lá, vamos avançar. Aqui, pessoal. Aqui. Empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, que nem vige mais, mas um julgado importante, como eu fiz o corte de 2020, eu vou ler para vocês. Artigo 980 do Código Civil, com redação dada pelo artigo 2º da Lei 12.441, de 11 de julho de 2011, exigência de integralização de capital social não inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, constitucionalidade, proibição de vinculação do salário mínimo para qualquer fim, de novo, artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, ausência de violação, uso meramente referencial, ação direta de inconstitucionalidade, 4637, relator ministro Gilmar Mendes, um julgado de 2020, aqui é publicado em 2021. Bom, é constitucional, referência ao salário mínimo contida em norma de regência de benefício assistencial como a fixar valor unitário na data da edição da lei, vedada a vinculação futura como mecanismo de indexação, ADI 5726, ministro Marco Aurélio. Aqui também só uma questão de leitura. Repercussão geral. É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada de trabalho reduzida. Recurso extraordinário 964-659, relator ministro Dias Toffoli. Isso é interessante que gera um entendimento do TST na OJ 358 da SDI 1 TST. Então já era entendimento da OJ 358. Então anotem, eu vou explicar porque isso é importante, OJ 358. Então, pessoal, a própria OJ 358 da SDI 1, ela já trazia esse entendimento que foi corroborado, tá? Então tá aqui, ó. Olha só, deixa eu explicar. Para a iniciativa privada, não há ilicitude no pagamento de um salário mínimo proporcional ou de um piso proporcional. Iniciativa privada. De outra sorte, quando envolve a administração pública, aí o texto diz, como a gente acabou de ler, é defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho. Portanto, veja, não é possível esse pagamento. E é importante, porque também isso pode cair em direito administrativo, porque as áreas dialogam. Então, iniciativa privada é um raciocínio, a administração pública é outro raciocínio. E veja, já era entendimento que quem é da área trabalhista sabe, nós já conhecíamos esse entendimento plasmado na OJ 358, que tem 2 itens, diferenciando a iniciativa privada da própria administração pública, tá bom? E aí, avançando, pessoal, tá terminando, né? Os blocos são de aproximadamente 1 hora. Aqui, ó, não encontra amparo no texto constitucional, revisão de benefício previdenciário pelo valor nominal do salário mínimo, recurso extraordinário 968-414, relator ministro Marco Aurélio, tá em mais um julgado. Tá? Bom, e aí a gente vai parar aqui, pessoal. A gente continua na próxima aula daqui, mas são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. A gente vai parar aqui no inciso 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Então, piso salarial
proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. É claro que vai ser interessante, porque quando analisarmos, pessoal, inclusive comentários, né, do próprio Supremo em relação ao inciso 5, a gente vai ver que eles também revisam um pouco o inciso 4. Então a gente vai ver que os incisos acabam se relacionando um com o outro, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o nosso primeiro encontro. Obrigado pela atenção, aquele pensamento positivo, ânimo firme, força nos estudos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.